Vamos falar agora da fiança, que é a segunda garantia pessoal. Estudamos anteriormente o aval, que é a primeira garantia pessoal dada em títulos de crédito. A fiança é uma garantia pessoal também, porém para contratos, especificamente para contratos. O que é a fiança então, o conceito de fiança? Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante o pagamento de uma dívida compromissada pelo afiançado. Então nós temos aqui, anteriormente nós vimos o título de crédito, agora nós teremos um contrato onde o devedor assinará o contrato e teremos nesse contrato dois garantidores, o fiador 1, fiador 2, fiador 3 e assim por diante. Na verdade, a fiança e o aval, eles têm muitas nuances particulares que nós diferenciaremos agora, assim como fizemos quando vimos o aval. Eu vou mostrar agora numa lâmina um modelo de fiança parecido com aquele de aval. Nesta lâmina, você verifica a existência de uma fiança. Aqui nós temos o afiançado, aqui nós temos os fiadores, fiador 1, fiador 2. A fiança pode ser simultânea, neste caso específico nós temos uma fiança simultânea, mas podemos também ter uma fiança sucessiva, fiador de fiador. Veja que neste caso específico, a fiança simultânea, duas pessoas afiançando um devedor, que é o afiançado, eles, os dois fiadores, são solidários entre si, mas são subsidiários ao devedor principal. Então isso é uma grande diferença do aval para a fiança. Enquanto que no aval, que nós vimos anteriormente, os avalistas são solidários com o avalizado, sendo que o credor pode executar o devedor, o avalista 1, o avalista 2, todos em conjunto. Aqui na fiança não. Aqui na fiança a regra é que o credor tem que executar o afiançado primeiro, que é o devedor, só depois poderá executar os fiadores. Neste caso, o credor pode executar qualquer um dos fiadores ou os dois em conjunto, porque eles são solidários entre si, mas subsidiários com o devedor principal. A fiança sempre terá que ser prestada por escrito e nunca admitirá interpretação extensiva. Isso é uma questão de prova, já foi explorado várias vezes. O que quer dizer interpretação extensiva? Nós temos aqui um contrato. Suponhamos, hipoteticamente, que no contrato vem assim: os fiadores serão responsáveis pelos aluguéis não pagos, etc. e tal. Beleza. O devedor principal não pagando os aluguéis, eu estou dando um exemplo de contrato de aluguel, que é um contrato mais facilmente visível, que as pessoas conhecem mais. Pode ser qualquer contrato. O próprio FIES, da Caixa Econômica Federal, é um contrato que antigamente exigia-se fiança. Então, suponhamos que o devedor principal deixe de pagar alguns aluguéis, o credor vai executar o devedor primeiro, só depois poderá executar os fiadores. A essa subsidiariedade chamamos de benefício de ordem. Benefício de ordem ou benefício da ordem, tanto faz. Quer dizer que exige-se uma ordem para a execução dos fiadores. Agora, quando o credor chegar aos fiadores, o credor mandou executar judicialmente o devedor, mandou penhorar bens do devedor, pediu à justiça que penhorasse, foram leiloados e o credor recebeu o que cabia, o que ele conseguiu apurar. Se ainda restarem dívidas, agora sim, obedecendo ao benefício de ordem, o credor poderá executar todos os dois fiadores em conjunto ou qualquer um deles. Por quê? Porque eles são solidários entre si. Neste momento, considerando a solidariedade entre os fiadores, aí se aproxima muito ao aval. Fazendo uma comparação, aqui nós temos um título de crédito, uma nota promissória, temos um devedor, temos o avalista 1, o avalista 2.
Só que a diferença é que no aval o credor pode executar os três ao mesmo tempo, ou qualquer um dos avalistas, ou todos eles, ou 2 a 2, etc. Eles são solidários entre si. Todos respondem sozinho pela dívida. Aqui não. Aqui os fiadores, juntos, os dois, respondem subsidiariamente ao devedor. É exatamente a subsidiariedade que garante o benefício de ordem. Mas eles são solidários entre si. Após obedecida a ordem, agora o credor pode executar qualquer um deles ou os dois em conjunto. Suponhamos que nós tenhamos aqui um contrato e tenhamos um fiador 1 e o fiador 2, sendo que o fiador 2 é fiador do fiador. Fiança sucessiva. Aqui temos o devedor. Neste caso, o credor deve executar o devedor primeiro. Se ainda restar dívida, ele vai executar o fiador 1, não poderá executar o fiador 2. Neste caso de fiança sucessiva, eles não são solidários entre si, tem que executar o fiador 1, só depois o fiador 2. Benefício de ordem, exige-se uma ordem na execução, salvo se o contrato vier escrito, expresso, fiança solidária. Se vier escrito fiança solidária, quer dizer que os fiadores abriram mão da subsidiariedade, abriram mão do benefício de ordem. Por isso, toda vez que se tratar de fiança, a regra é que ela é subsidiária. Se vier expresso, salvo se vier expresso, fiança solidária. Bom, o que quer dizer interpretação extensiva? Se o contrato não rezar expressamente que os fiadores responderão pelos aluguéis impagos e pela multa, o credor não poderá cobrar a multa dos fiadores, porque não estava expresso. Então não se admite chegar o contrato em juízo, na justiça, e dizer assim, mas é óbvio, se está dizendo que tem que pagar multa se não pagar atrasado, mas só esqueceu de colocar que os fiadores são também responsáveis pela multa, só esqueceu não, teria que estar expresso. Qualquer dúvida que houver em relação à interpretação do contrato, a justiça interpretará favoravelmente aos fiadores. Então a fiança não admite qualquer interpretação extensiva, além do que está expresso. Tem que estar ali, expresso. Qualquer dúvida será favorável aos fiadores. Bom, a fiança, ela pode ser estipulada ainda que contra a vontade do devedor. Como assim? Não entendi. Veja bem, suponhamos que eu vá ao João e digo, João, eu vou alugar um apartamento para você. Aí o João fala assim, não, tudo bem, mas você vai me exigir alguma garantia? Eu digo, não preocupe com isso não, esquece. Porque meu pai, eu não gostaria que meu pai ficasse sabendo que eu estou alugando apartamento, eu não quero envolver meu pai nisso e tal. Beleza, eu faço um contrato de aluguel entre mim e João. Eu procuro o pai de João, que é meu amigo, e digo, olha, seu filho, aluguei um apartamento para ele, mas eu gostaria de uma garantia. O senhor pode ser fiador do seu filho? Veja, independentemente de João querer ou não, concordar ou não, eu posso fazer um outro contrato à parte, onde o pai dele seja fiador daquele contrato de aluguel, independentemente de João querer ou não, concordar ou não. Em suma, a fiança independe do consentimento do devedor. Tranquilo? Fiança solidária é aquela fiança em que os fiadores abrem mão do benefício de ordem. Cuidado, eu já vi isso numa prova, ele dizer assim, a fiança, olha a questão de prova, a fiança solidária ou não tem o direito ao benefício de ordem. Falso. Se a fiança for solidária, os fiadores estão abrindo mão do benefício de ordem. Portanto, fiança solidária, os fiadores respondem tal qual os avalistas. Benefício da divisão. Outra possibilidade jurídica é que os fiadores possam dividir entre si a responsabilidade ou as responsabilidades. Se o fiador 1 colocar expressamente afiancio 40% do contrato, o fiador 2
afiancia os 60% do contrato. Neste caso, a gente diz que há o benefício da divisão, ou seja, eles estão dividindo as responsabilidades. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Independentemente de eles estarem dividindo a responsabilidade, ou seja, benefício da divisão, ainda assim há o benefício de ordem. São coisas completamente diferentes. O benefício da divisão simplesmente desaparece a solidariedade entre si. Neste caso, com o benefício da divisão, com o benefício de ordem, o que aconteceria? O credor teria que executar o devedor primeiro, só depois passaria a executar os fiadores. Benefício de ordem. Quando ele for executar os fiadores, neste caso, se há o benefício da divisão, o credor não pode executar o fiador 1 no todo, nem o fiador 2 no todo. Portanto, eles não são solidários entre si. O benefício da divisão retira a solidariedade entre si. O credor só poderá executar o fiador 1 em 40% da dívida e o fiador 2 em 60% da dívida. Aqui tratamos de benefício da divisão. O benefício de ordem continua. Pode não ter benefício de ordem e ter benefício da divisão. Pode ser fiança solidária, ou seja, os fiadores abriram mão do benefício de ordem e ainda assim estipularem a divisão. Então, uma coisa não impede a outra. Podem acontecer, ou pode acontecer de ter o benefício da divisão e o benefício de ordem concomitantemente. Pode ter só benefício de divisão sem benefício de ordem, se for fiança solidária. Pode ter o benefício de ordem e não ter o benefício de divisão. São duas coisas separadas. Pelo benefício da divisão, fica claro que a fiança poderá sim ser parcial. Veja que a fiança do fiador 1 é parcial, 40%. O fiador 2, 60%, também parcial. Então, assim como o aval pode ser parcial para a letra de câmbio, que cai no concurso do Banco do Brasil, nota promissória e cheque, a fiança poderá ser parcial quando houver benefício da divisão. Bom, prosseguindo na fiança. O fiador, ele poderá exonerar-se da obrigação dele. Mas quando? Veja que o avalista, que é uma questão interessante também que eu não comentei anteriormente, fazendo uma comparação agora, o avalista pode exonerar-se, deixar de ser avalista? Aqui nós temos uma promissória. Fulano foi avalista. Ele pode dizer assim, olha, não quero mais ser avalista. Pode acontecer isso? Pela lei, pode cancelar o aval. Pela lei, o Código Civil prevê, o Código Civil diz, será considerado nulo ou cancelado o aval, será considerado não aval o aval cancelado. Ou seja, em tese, o avalista poderia dizer assim, quer ver? Ele vem aqui lá no título de crédito, aval, Pedro. Se ele fizer isso aqui, ó, riscar o aval, pelo Código Civil, ele deixou de ser avalista. O problema é, quando o avalista avaliza um título de crédito, o título cai na mão do credor, do favorecido, o favorecido não é obrigado a ceder o título para que o avalista cancele. Então, depois de circular o título de crédito, praticamente fica inviável, impossível o cancelamento do aval. E a fiança? A fiança é o seguinte, se o este contrato de aluguel é de 12 meses, exemplo hipotético, este fiador aqui pode deixar de ser fiador dentro desse prazo contratual? Não pode. O fiador não pode exonerar-se da fiança durante o prazo contratual. Porém, o que acontece? Alguns contratos, exemplo mais fácil de visualizar é o contrato de aluguel, vencido o contrato. Então, venceu o contrato, o que acontece? Suponhamos que o inquilino vá até o proprietário e pague o primeiro aluguel. Eu vou fazer uma data mais específica para ficar mais claro, mais didático. Eu fiz um contrato com você de aluguel que venceria dia 31 de dezembro de 2011. Beleza, o seu pai foi fiador. Até 31 de dezembro de 2011, o seu pai não pode exonerar-se da fiança. Mas,
31 de dezembro de 2011, o contrato é o último dia do contrato. Dia 1º de janeiro de 2012, vencido o contrato de aluguel. No final do primeiro mês de 2012, você vem até mim e paga um aluguel. Ao pagar o aluguel, mesmo sem renovação expressa, a lei diz que o contrato de aluguel renova-se tacitamente, ou seja, não expresso. Quando o inquilino paga o primeiro aluguel, depois de vencido o contrato, haverá uma renovação contratual tácita. Só que agora, este contrato de aluguel, ele é renovado por prazo indeterminado. Ele não é renovado pelos mesmos 12 meses. Ele é renovado por prazo indeterminado. Em princípio, o fiador não continua fiador de renovação contratual. Esta é a regra. Então, quando o fiador está afiançando um contrato, aquele contrato vence, se há uma renovação expressa do contrato, o fiador deverá ser notificado e terá que assinar de novo, concordando com a renovação. Se ele não concordar com a renovação, ele deixa de ser fiador. Esta é a regra. Mas suponhamos que o contrato vem assim, quer ver? Fiança indeterminada. Se vier expresso no contrato que a fiança é indeterminada, neste caso, o fiador está assumindo a consequência de, ao vencer o contrato, renovando-se o contrato, ele não precisa mais assinar, porque ele disse que será fiador indeterminadamente. Toda vez que o contrato renovar-se, ele continua fiador. A regra é que o fiador não será fiador em caso de renovação. Mas se vier expresso fiança indeterminada, automaticamente ele está assumindo que continuará fiador. Só que, se o contrato for renovado tacitamente, o contrato passa a ser por prazo indeterminado. Quando e só se o contrato, tem cuidado, hein? Quando o contrato for por prazo indeterminado, neste caso, o fiador poderá exonerar-se da fiança. Como assim? Basta o fiador notificar ao credor, por escrito, AR, notificação extrajudicial, etc. Após a notificação do credor, ele ainda continua responsável por 60 dias. Depois dos 60 dias, ele está fora da responsabilidade. Então, eu vou dar um exemplo mais específico. Eu fiz um contrato com você. Você é meu inquilino, eu sou o proprietário do imóvel. O seu pai é seu fiador. O contrato vence dia 31 de dezembro de 2011 e eu coloquei no contrato que o seu pai será fiador por prazo indeterminado, fiança indeterminada. Isso quer dizer que ao renovar o contrato com você, automaticamente o seu pai continua seu fiador. Beleza. Se eu renovar o contrato, vencido o contrato, se eu renovar por escrito por mais 12 meses, o seu pai continua por mais 12 meses. E ele não pode se retratar. Mas se eu renovar o contrato com você tacitamente, basta você pagar o primeiro aluguel para que o contrato seja renovado tacitamente. Neste caso, o contrato estará renovado por prazo indeterminado. Se o contrato, ou toda vez que o contrato for por prazo indeterminado, abre-se ao fiador a possibilidade de retratação. Como é que o fiador vai se retratar? Quando é que ele vai voltar atrás, deixar de ser fiador? Basta ele notificar ao credor, a gente diz por meio epistolar, ou seja, por carta, por escrito, qualquer documento hábil que não deixe dúvida. Ao notificar o credor que ele, a partir daquele momento ele está se retratando, ele continua responsável como fiador pelo prazo de 60 dias. Veja bem, o Código Civil diz 60 dias. A partir dos 60 dias ele está totalmente liberado. Eu estou dando um exemplo de contrato de aluguel porque é mais fácil de visualizar. Houve uma alteração na legislação de aluguel onde o fiador passa ainda responsável por 120 dias. Só que isto que eu estou falando agora não vale para o concurso de vocês, porque a lei de locação não vai cair na prova. Então, para vocês, o que vale é o que está no Código Civil, que não foi alterado.
A fiança serve para todos os contratos, não só de aluguel. Essa mudança de 120 dias só serve para aluguel. E aluguel não vai cair na prova de vocês. Pode até cair na prova, num contrato de aluguel, patati, patatá, e ele não pode exigir de vocês que você tenha conhecimento do contrato de aluguel. Então, para todos os efeitos, quando o fiador exonera-se da sua responsabilidade, ele permanece responsável por 60 dias, é o que vale para a prova. E ele só pode exonerar-se se o contrato for por prazo indeterminado. As obrigações nulas são passíveis de fiança? Não. Eu disse anteriormente que o aval é autônomo. Se eu pego um cheque, se a assinatura do emitente for falsa, se a assinatura do endossante for falsa, eu encontro um cheque na rua, hipoteticamente com 5 assinaturas falsas. Eu chego para um amigo meu e digo, você quer pegar esse cheque para pagar aquela dívida que eu tenho? Ele diz assim, pego, desde que você avalize. Então, mesmo que contenha várias assinaturas falsas, o seu aval é verdadeiro. Ao você rubricar, quando eu vou ao banco, quando a pessoa que está com o cheque vai ao banco e percebe que o cheque, as assinaturas são falsas e aquele cheque foi furtado ou roubado, ainda assim, aquele portador do cheque, favorecido, beneficiário, pode executar você como avalista e você vai ter que pagar, independente de todas as assinaturas serem falsas. Por quê? Porque independente da obrigação ser nula, o aval é autônomo, não é nulo. Agora, a fiança não. Se eu faço um contrato de aluguel com uma pessoa, por exemplo, hipotético, menor de idade ou incapaz civilmente, esta pessoa, mesmo sendo maior de idade, suponhamos que ela seja débil e tenha problema e seja incapaz civilmente. Quando eu faço um contrato com essa pessoa, ela é incapaz. Se ela for incapaz, aquela obrigação é anulável, é nula. Se eu faço agora um contrato de fiança com uma pessoa capaz, afiançando aquele incapaz, se o contrato que eu fiz com o incapaz é nulo, a fiança é nula. Por isso que a gente diz que as obrigações acessórias... Quais são as obrigações acessórias? Fiança, hipoteca, penhor, alienação fiduciária. Se a gente diz que as obrigações acessórias, elas seguem o principal. Tem um brocardo, tem uma frase latina que diz, jurídica, que diz accessorium secum principale. O acessório segue o principal. Portanto, se o principal é nulo, o acessório é nulo. O aval não é acessório, o aval é autônomo. Então, mesmo que a obrigação seja nula, o aval é válido. Na fiança, se a obrigação principal for nula, a fiança é nula. Portanto, não há possibilidade de fiança garantir obrigações nulas. Se o fiador passar a ser insolvente ou vier a falecer, o credor tem o direito de exigir um novo fiador. Então o banco, por exemplo, ele pode dizer assim, olha, o seu fiador veio a falecer ou veio a tornar-se insolvente. O banco pode dizer assim, eu exijo de você um novo fiador, sob pena de vencer o contrato e extinguirmos o contrato. Pode. O aval, não. Se o avalista vier a falecer ou vier a tornar insolvente, o credor até pode requerer um novo avalista, mas você não é obrigado a conseguir um novo avalista e o título de crédito não vencerá pela morte do avalista. O contrato, sim. O credor pode exigir um novo fiador na falta, no falecimento ou na insolvência do fiador. Com relação àquela obrigação nula, né, ou o caso do aval que é autônomo, tem um artigo na LUG, Lei Uniforme de Genebra, que trata especificamente da autonomia do aval e da autonomia das assinaturas. Olha que interessante. Se um título de crédito contém assinaturas de pessoas incapazes de se obrigarem por títulos, assinaturas falsas, assinaturas de pessoas fictícias ou assinaturas que por qualquer outra razão não poderiam obrigar as pessoas que assinaram o título ou em nome das quais ele foi assinado, as obrigações dos outros signatários nem por isso deixam de ser válidas.
esse artigo da Lei Uniforme de Genebra, ele traz exatamente a ideia da autonomia das assinaturas. Então, em um título de crédito, toda pessoa que assina um título é responsável autonomamente, sozinho, poderá ser executado. Na fiança não, a fiança não é autônoma, a fiança é acessória, é subsidiária. Se a obrigação principal for nula, a fiança será necessariamente também nula. Aqui nós encerramos a parte de fiança, já fizemos a comparação entre fiança e aval, todas as peculiaridades da fiança, comparando-a com o aval. São as duas garantias pessoais e agora passaremos às garantias reais, garantias dadas por coisas. A fiança e o aval são garantias pessoais, ou seja, quem está garantindo é a pessoa do avalista, é a pessoa do fiador. Claro que na execução fatalmente recairá sobre o patrimônio do fiador ou do avalista. Agora, ao contrário, na parte de garantias reais, veremos que o que está garantindo é uma coisa. Vamos iniciar com o penhor.